Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou aluno do curso de Educação Física da Unesp de Presidente Prudente. Esse vídeo faz parte do trabalho de práticas curriculares em Anatomia Geral, da professora Giovana. E neste vídeo eu vou estar apresentando o sistema circulatório. Para começar, vou falar sobre as funções do sistema circulatório. O sistema circulatório tem duas funções principais. A primeira, que é o transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos e tecidos do corpo. E a segunda função, que é a remoção de gás carbônico e metabólitos desses mesmos músculos e tecidos. O sistema circulatório possui três componentes. O primeiro componente é o coração, o miocárdio, que é a bomba que faz a circulação. Os vasos, que é por onde o sangue circula. E o sangue, que é o meio de transporte do oxigênio, dos nutrientes e dos hormônios e etc. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de vaso sanguíneo presentes no sistema circulatório. O maior vaso sanguíneo e principal vaso sanguíneo são as artérias. As artérias são os vasos sanguíneos que saem do coração, levando sangue arterial. Então, quando o sangue sai do coração em direção aos músculos e tecidos do corpo, ele sai através das artérias. Esses vasos são os mais calibrosos e mais elásticos do nosso corpo. Após as artérias, ocorrem as bifurcações em arteríolas. As arteríolas são ramificações dessas artérias e levam o sangue até os capilares. Os capilares é o local onde ocorre a troca gasosa de oxigênio com os tecidos e músculos e a passagem dos nutrientes para esses tecidos e músculos. Também nos capilares, após essa troca do oxigênio, retorna o gás carbônico e os metabólicos através dos capilares. Pois bem, após ocorrer a troca gasosa nos capilares, o sangue retorna ao coração através das vênulas. As vênulas são responsáveis pelo retorno do sangue venoso que sai dos capilares até as veias. E por último, as veias. Após o sangue sair das vênulas, ele chega até as veias, e as veias são as responsáveis por todo o retorno venoso desse sangue. Após ele ter passado pelos tecidos do corpo, as veias retornam esse sangue para o coração. Pois bem, eu já falei que as artérias são as responsáveis por levar sangue rico em oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. E, em especial, eu vou falar sobre as artérias coronárias. Por que essas artérias são importantes? Essas artérias são responsáveis por irrigar o
músculo estriado cardíaco, o nosso coração, o nosso miocárdio. Então, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda são as responsáveis por irrigar o coração, levando oxigênio e nutrientes. Qual que é a importância dela? Se essas artérias estiverem obstruídas, que eu vou falar em sequência, ocorre o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Quando o sangue para de chegar no coração, o coração não tem oxigênio para continuar trabalhando e ele para. Ateroma. O que é o ateroma? O ateroma é o acúmulo de gordura no vaso sanguíneo. E por que isso é um problema? Quando esse acúmulo é muito grande a ponto de obstruir um vaso, ele prejudica a circulação daquele determinado local. Tem alguns locais que são mais importantes que outros, como é o caso das artérias coronárias. Quando esse ateroma se forma nas artérias coronárias, é quando ocorre o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, certo? Mas também pode ocorrer em outros vasos do corpo. Por exemplo, os vasos do nosso cérebro. Quando esse ateroma se forma em um vaso do nosso cérebro, é o chamado AVC, acidente vascular encefálico, AVE, certo? E esses dois casos são os mais prejudiciais, mas não significa que não pode ocorrer em outros vasos. Muito bem? Bom, agora vamos falar sobre o coração. O coração, como eu já falei, é a bomba responsável por realizar o transporte do sangue através dos vasos sanguíneos. E o coração é dividido em 4 câmaras. São elas os átrios direito e esquerdo, por onde o sangue chega até o coração. Então, os átrios são as câmaras que recebem o coração, seja do pulmão, seja dos tecidos do corpo, certo? Após a circulação. E os ventrículos são as câmaras responsáveis por bombear esse sangue para fora do coração. Então, átrio é onde o sangue chega, ventrículo é por onde o sangue sai, certo? Também é dividido em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O lado direito do coração recebe o sangue que retorna dos tecidos, ou seja, o sangue venoso. E ele bombeia para o pulmão. Já o lado esquerdo do nosso coração recebe o sangue que retorna do pulmão após as trocas gasosas. Então ele retorna do pulmão como sangue arterial, rico em oxigênio. Toda vez que a gente fala em sangue arterial, ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Já o sangue venoso, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Certo? Então, o lado esquerdo recebe o sangue arterial que vem dos pulmões e bombeia ele para todos os tecidos do corpo, inclusive o próprio coração. Vale lembrar, pessoal, que o sangue que passa por dentro
das câmaras, ele não é utilizado para irrigar o coração, certo? Ele só irriga o coração quando ele parte do ventrículo esquerdo, passa pela artéria aorta, passa pelas artérias coronárias, aí sim ele chega até o coração e irriga o coração. Porém, o sangue que passa por dentro das câmaras, ele não é absorvido ali mesmo, tudo bem? Ele precisa passar pelo ventrículo esquerdo, passar pela artéria aorta, passar pelas artérias coronárias, para então irrigar o nosso coração. Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre as camadas do coração. As camadas que protegem o coração, certo? O pericárdio é essa membrana que reveste e protege o coração. E ele é dividido em duas partes principais: o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso é a camada mais externa e mais superficial. Ele é um tecido conjuntivo irregular, denso, resistente e inelástico. Muito bem, ele é mais resistente. E como vocês podem ver na imagem, observar na imagem, ele é a camada mais externa do coração. Depois dele vem o pericárdio seroso. O pericárdio seroso é dividido também em duas camadas: o pericárdio parietal e o visceral, ou epicárdio. Muito bem. A camada parietal é a mais externa do pericárdio e ela se liga diretamente ao pericárdio fibroso, certo? Já a camada visceral é a mais interna do pericárdio seroso e ela está ligada diretamente ao miocárdio, que é o músculo do coração, certo? Então, mais externa pericárdio fibroso, um pouco mais depois do pericárdio fibroso vem a camada parietal, em seguida o epicárdio e depois vem o miocárdio, que é o músculo do coração. O endocárdio é a camada mais interna e ele reveste as 4 câmaras do coração: os átrios direito e esquerdo e ventrículos direito e esquerdo. Muito bem. Bom, o nosso sistema circulatório, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a chamada de pequena circulação. A pequena circulação se inicia no ventrículo direito, bombeando sangue venoso até o pulmão, através do tronco pulmonar e artérias pulmonares. Tudo bem? Ele vai até o pulmão através das artérias pulmonares. Chegando no pulmão, ocorrem as trocas gasosas. E então ele volta rico em oxigênio, como sangue arterial, até o átrio esquerdo. Muito bem? Então, a pequena circulação termina no átrio esquerdo.
Já a grande circulação se inicia no ventrículo esquerdo, com esse sangue arterial que retornou dos pulmões, vai através das artérias, a aorta e suas ramificações, até todos os tecidos, órgãos e músculos do nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes, e então retorna até o átrio direito como sangue venoso. Muito bem? Esse sangue arterial vai deixando oxigênio por onde passa, até que ele volta como sangue venoso até o átrio direito. Certo? E essa é a grande circulação. Pois bem. Muito bem, dando continuidade, agora eu vou falar sobre as principais estruturas e vasos sanguíneos que compõem o sistema circulatório. Eu não vou conseguir falar nesse vídeo todos os vasos, todas as artérias, todas as veias, pois é um conteúdo muito extenso. Mas eu vou abordar as principais artérias e veias diretamente ligadas ao coração. Muito bem? Pois bem, eu já falei sobre as câmaras, que são 4, né? Átrios direito e esquerdo, que é por onde o coração chega, o sangue chega até o coração, e ventrículos direito e esquerdo, que são os responsáveis por bombear o sangue para fora do coração, seja para os tecidos, seja para o pulmão. Outro ponto importante para se destacar são as válvulas, que são 4. As mais principais são 4 válvulas. A primeira delas é a válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela está localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito, e ela funciona como um mecanismo de tranca, de porta, para impedir que o sangue do ventrículo direito retorne para o átrio direito. Muito bem? Então o sangue chegou até o átrio direito, passou por o ventrículo direito, essa válvula se fecha, impedindo que o sangue retorne para cima e possa ser direcionado para o pulmão, certo? A válvula pulmonar tem a mesma função, porém ela impede que o sangue retorne do tronco pulmonar para o ventrículo direito, certo? A válvula mitral ou bicúspide tem a mesma função, porém só do lado esquerdo do coração. Ela vai impedir que o sangue que está no ventrículo esquerdo retorne para o átrio esquerdo. Muito bem? Já a válvula aórtica tem a mesma função, impedindo que o sangue retorne da artéria aorta para o ventrículo esquerdo. Essas são as 4 principais válvulas que atuam no sistema circulatório. Agora eu vou falar sobre os vasos. Muito bem. O sangue venoso que sai do ventrículo direito passa pela válvula pulmonar e vai através do tronco pulmonar até as artérias pulmonares direita e esquerda. As artérias pulmonares direita e esquerda são as únicas artérias do nosso corpo humano em que passa sangue venoso. Então, a gente já falou que as artérias são responsáveis por circular o sangue arterial, certo? Rico em oxigênio. Porém, tem essa exceção, que são as artérias pulmonares, que transportam o sangue venoso até o pulmão, certo?
O sangue venoso vai até o pulmão, onde a respiração realiza essa troca gasosa, expelindo o gás carbônico e renovando o sangue com oxigênio. E então, esse sangue com oxigênio retorna até o átrio esquerdo através das veias pulmonares direita e esquerda. A gente já falou que as veias pulmonares são responsáveis pelo retorno venoso, certo? Porém, também tem essa exceção. As veias pulmonares são as únicas veias do nosso corpo em que passa o sangue arterial, retornando do pulmão até o átrio esquerdo, certo? Pois bem, o ventrículo esquerdo vai bombear o sangue arterial pela artéria aorta, e essa artéria aorta vai se bifurcar em várias artérias, levando o sangue para o nosso corpo. E esse sangue, após irrigar todo o nosso corpo, ele volta até o átrio direito através das veias cavas inferior e superior. A veia cava inferior vai fazer o retorno do nosso tronco e membros inferiores. Já a veia cava superior vai fazer o retorno venoso dos nossos membros superiores e cabeça, certo? Muito bem. Eu já falei que o coração funciona como a bomba do sistema circulatório, responsável por bombear o sangue, né, através dos vasos sanguíneos. Só que como que funciona? O coração tem um ciclo de batimentos, e ele é dividido em duas partes. A diástole, que é o relaxamento, quando as câmaras se enchem de sangue, e a sístole, que é a contração, e essa contração é responsável por bombear esse sangue de dentro da câmara para os vasos sanguíneos. E como que funciona? Primeiro ocorre uma diástole atrial. Diástole atrial, os átrios se enchem de sangue. Em seguida, ocorre uma sístole atrial. Então esses átrios se contraem e esse sangue que estava dentro do átrio passa para o ventrículo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Em seguida, ocorre uma diástole ventricular. Então, no mesmo momento em que o átrio se contrai, o ventrículo relaxa para esse sangue poder passar do átrio para o ventrículo. Tudo bem? Então, a sístole atrial e a diástole ventricular ocorrem no mesmo momento. Em seguida, ocorre a sístole ventricular, que é quando o ventrículo se contrai e bombeia o sangue de dentro do ventrículo para os vasos sanguíneos, seja para a artéria aorta, seja para as artérias pulmonares. Muito bem? E o eletrocardiograma serve para a gente observar esses 4 momentos. Muito bem? Agora, como que a gente analisa o débito cardíaco? Muito bem? O débito cardíaco é o volume de sangue que o coração bombeia em 1 minuto. Ou seja, a quantidade de sangue que você precisa bombear durante 1 minuto.
seja em repouso, seja durante uma atividade física, um exercício. Muito bem? Geralmente em repouso, o nosso coração bombeia em torno de 5 litros por minuto. Durante um exercício intenso, pode bombear até 25 litros dentro de um minuto. E como que a gente calcula isso? O débito cardíaco é calculado pela frequência cardíaca, ou seja, a frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate durante um minuto. Em repouso aí, uma pessoa, um adulto normal, fica em torno de 70, 80 batimentos por minuto. Uma pessoa com condicionamento físico um pouco melhor, em torno de 60 a 70. Muito bem? Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Mas no geral, a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate dentro de um minuto. E o volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração consegue bombear durante a sístole ventricular. Tudo bem? Então, em uma batida, durante uma sístole, quanto sangue o coração consegue bombear? Muito bem, esse é o volume sistólico. Então, o débito cardíaco nada mais é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Quantas vezes o nosso coração bate por minuto, vezes a quantidade de sangue bombeada em cada batida. Por que que o exercício físico, o treinamento físico é importante? Vai gerar uma adaptação no nosso músculo estriado cardíaco e durante uma única sístole ele vai conseguir bombear uma maior quantidade de sangue. Por que que isso é importante? Você bombeando uma maior quantidade de sangue a cada contração, você vai necessitar de menos contração para suprir esse débito cardíaco. Então, um indivíduo sedentário que precisa de 100 batimentos por minuto para realizar determinada atividade física, um indivíduo condicionado vai precisar de, por exemplo, 60 para bombear a mesma quantidade de sangue dentro de um minuto. Bombeando menos vezes, com uma quantidade de sangue maior, você prolonga a longevidade do nosso coração. Muito bem, você faz ele trabalhar menos, consequentemente, ele vai trabalhar durante um maior tempo. Muito bem? Você vai ter uma longevidade de vida maior. Porque você vai desgastar menos o coração. Você vai exigir menos dele para exercer a mesma atividade. Certo? Então, o débito cardíaco é isso. Além do débito cardíaco, outro parâmetro que a gente utiliza para averiguar se o indivíduo tem uma boa capacidade cardiovascular é a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias ao passar por elas. Então, quando o coração bombeia o sangue através da artéria aorta, essa pressão que o sangue gera nas artérias é a pressão arterial. Ela é dividida em duas partes. A pressão sistólica, que é a pressão durante a sístole ventricular, e a pressão diastólica, que é a pressão durante a diástole ventricular. Certo? Eu já expliquei o que é sístole e o que é diástole. Então, a pressão
essa pressão exercida durante a sístole e durante a diástole. Muito bem? E o que as diretrizes nos dizem? Uma ótima pressão arterial é em torno de 120 para a pressão sistólica e 80 para a pressão diastólica. Acima disso, muito acima disso é classificada a hipertensão arterial. Aí tem seus estágios: leve, moderado e grave, certo? Também pode ocorrer a pressão sistólica isolada, quando apenas a pressão sistólica é alta e a pressão diastólica se mantém em níveis considerados normais aí dentro do esperado. Muito bem. Agora eu vou entrar na discussão relacionando a atividade física com a melhora do sistema circulatório. Para isso eu selecionei 3 artigos. E o primeiro artigo é esse aqui, ó: benefícios do exercício físico na insuficiência cardíaca descompensada, da Marlene de Fátima. Muito bem? Do que esse artigo aborda? Ele vai falar sobre a prática de exercício físico em pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca. E esse artigo teve como objetivo identificar os benefícios da prática do exercício físico nesses pacientes. E o que foi observado? Foi observado que os exercícios, principalmente de endurance e os exercícios resistido, melhoram a capacidade funcional e as funções cardíaca e cognitiva desses indivíduos. E, consequentemente, vão gerar uma melhoria da qualidade de vida. Esse artigo é um artigo de revisão, onde ele analisou 471 artigos publicados durante o período de 2008 até 2018 e analisou esses artigos e observou que existe esse consenso na literatura sobre os benefícios da atividade física sobre o sistema cardiovascular, sistema circulatório. O segundo artigo que eu trouxe é esse aqui: benefícios do exercício físico na reabilitação fase 1 cardiovascular em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio eu já expliquei o que é. É quando uma placa de ateroma se forma obstruindo um vaso sanguíneo. No caso do infarto, obstrui as artérias coronárias. E o que esse artigo nos mostrou? Ele teve como objetivo analisar os benefícios do exercício físico na reabilitação cardiovascular em pacientes que sofreram do infarto agudo do miocárdio. E observou que a atividade física regular reduz os riscos de doenças cardiovasculares e reduz a tendência do paciente adquirir trombose. Muito bem? O exercício físico, ele diminui a formação dos coágulos sanguíneos e, além de diminuir a formação desses coágulos, ele aumenta a fibrinólise. E o que é essa fibrinólise? Ela é o processo responsável pela degradação, a destruição desses coágulos que se formam. Ou seja, além da atividade física diminuir a formação de coágulos, ela aumenta a fibrinólise, que é a diminuição dos coágulos presentes. Isso é importante porque o paciente vai ter menos risco de acabar gerando uma trombose, adquirindo uma trombose. Muito bem?
Então, esse é um fato interessante que esse artigo apresentou sobre a parte de atividade física relacionada. Muito bem. E o último artigo é esse aqui, é outra revisão de literatura. E o título dele é Doença Arterial Coronariana e Exercício Físico. Muito bem. Esse artigo teve como objetivo analisar a presença de fatores que representam risco ao surgimento de doença arterial coronariana e os benefícios do exercício físico para esses indivíduos. Muito bem. Esse artigo observou que as artérias coronárias dos praticantes de atividade física, de exercício físico, têm uma maior capacidade de expansão. Ou seja, o indivíduo treinado tem uma expansão das artérias coronárias maior. Ou seja, consegue passar mais sangue nas artérias coronárias. Então, as artérias coronárias são mais largas, se expandem mais e são menos rígidas. Então, por que isso é interessante para a gente analisar? Mesmo se o indivíduo acabar sofrendo de um ateroma, que é o acúmulo de gordura, né, no vaso sanguíneo, no caso das artérias coronárias, mesmo se houver lá um acúmulo de gordura, essa capacidade da artéria coronária se expandir mais, ser mais elástica, diminui o risco de uma obstrução total. Ou seja, mesmo que se forme lá uma placa de gordura, essa placa de gordura não vai ter capacidade de obstruir totalmente a artéria coronária por causa dessa expansão maior que ela tem, dessa elasticidade maior. Então, diminui consideravelmente o risco desses indivíduos sofrerem de um ataque cardíaco. Muito bem? Então, esse foi o meu trabalho sobre o sistema circulatório. Essas foram as referências que eu utilizei ao longo da apresentação. Espero que tenha ficado claro para o entendimento. Eu não espero que eu tenha conseguido transmitir bem o conteúdo. E é isso. Obrigado pela participação de quem estiver assistindo aí. Vai ficar disponível aí no YouTube. E é isso. Qualquer dúvida podem estar deixando aí nos comentários, que na medida do possível eu vou estar respondendo qualquer dúvida a respeito da apresentação. E é isso. Obrigado.